Olá pessoal, bom dia! Mais uma vez aqui Márcio, a nossa reflexão geral, reflexão sobre tudo. Pessoal, hoje eu quero fazer uma abordagem assim um pouco rápida. Eu acho que esse tema dá pra gente abordar ele de forma rápida, clara, simples e que a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. Então até convido vocês a prestarem atenção aí e compartilhar, comentar, tá? Então é o seguinte, o tema aqui, ele vai tratar muito da oposição, da, da, da polarização que está acontecendo no mundo no geral e principalmente aqui no nosso querido país Brasil, ok? Vamos lá mergulhar um pouquinho, não mergulhar, mas vamos pensar algumas coisas históricas que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Porque tem muita gente que está colocando a ideologia, o espectro, desculpa, ideológico, à frente das coisas, vamos dizer assim, das coisas naturais da vida. Estão demonizando culturas, estão demonizando costumes, pessoas. Tudo isso por causa de um pensamento ideológico. Então estão cegamente combatendo a outra ideia de forma errada, colocando coisas que são da vida, são naturais da vida, como coisas erradas. E não são erradas essas coisas. Então não estão sabendo separar, não estão usando a peneira. Entendeu? Tem que usar a peneira. Você não pode pegar e aquela areia, ou aquele... Você vai pegar o ouro, vamos colocar aqui uma bateia e uma peneira. Você vai pegar o ouro, você primeiro tem que pegar ali a bateia, ou pegar uma peneira. Peneira é aquela terra, aquela areia que saiu da beira do rio, ou lá da margem do rio, para você achar o ouro ali. Se você olhar e falar assim, essa terra aqui não tem ouro, e jogar fora, você vai estar jogando às vezes o ouro fora, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso. Eu estou fazendo essa ilustração como introdução, que você vai entender o que eu quero dizer, né? Estou ilustrando aqui para ficar de forma bem didática, prática. Você pega areia e você olha, vê que a areia está cheia de sujeira, né? Para fazer uma construção, por exemplo, você não pode fazer um concreto para fazer uma laje, alguma coisa assim, fazer um piso lisinho, um contrapiso, se tiver folha, se tiver mato ali seco, tiver pedras. Aí você pega aquilo ali, aquela pá de terra, você olha, nossa, terra não presta e joga fora. Não, cara. Você vai ter que pegar, colocar numa peneira e vai peneirar. Aí o que sobrar, aquela escória, você joga fora. Entendeu? Se fazia muito isso. Hoje em dia vem a areia, né? Vem mais limpinha. Mas antigamente a gente tinha que peneirar, mas acho que hoje em dia ainda fazem isso. Vocês estão entendendo as coisas? Né? Você joga a rede no mar. Você vê que está cheio de coisa ali que você não precisa, você vai jogar tudo fora? Não, você vai escolher ali os melhores peixes, ou a lagosta que você quiser pegar, o resto você vai devolver ao mar ou vai descartar, tá? Então vamos lá. Bom, eu tenho assistido de relance, eu tenho recebido algumas notificações e tenho assistido alguns podcasts e tenho às vezes é um trecho só, mas já dá para a gente ter uma ideia. Somente feito por um aspecto político, voltado que tem uma ideia, uma ideologia oposta a outra. E esse aspecto político, ele vê que as pessoas que pertencem a determinado tipo de cultura, que pessoas que
têm determinados costumes, acabam, às vezes, aderindo ou não, ou estão no meio daquelas pessoas que são opostas a mim, ao meu pensamento. E eu começo tudo que aquela pessoa faz, tudo que ela faz, eu já começo a demonizar, já começo a considerar como errado, como ruim para a sociedade, como, né, uma coisa vil. E, cara, não é assim, não é por aí. Tá? Vamos dar um pulinho na história. História contemporânea, história recente. Vamos lá para o período de 1938 a 1945, onde aconteceu o grande conflito mundial, né? A segunda G mundial. Nós tivemos ali a Alemanha, né? O país que praticamente, vamos dizer assim, pelo que a gente sabe de história, de forma superficial, mas vamos falar de forma geral, foi o país que fomentou o grande conflito mundial, a grande G mundial, que terminou em 1945, e a gente sabe que ali tinha um líder naquele país, e esse líder tinha uma ideologia. E através da sua ideologia, do seu poder oratório, seu poder de convencimento, né, da sua retórica, dos seus discursos, ele conseguiu fazer com que os alemães, toda a Alemanha, se voltasse para ele. Né? Um esforço de guerra e também acreditando que a Alemanha cresceria industrialmente. Foi o que aconteceu, porque a Alemanha estava numa situação difícil, além da Primeira Guerra Mundial, tiveram o quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York, teve aqueles problemas financeiros todos, a Europa não estava bem no pós-guerra, pós-Primeira Guerra. Então a Alemanha, ela ressurgiu das cinzas. E aquele líder, né, o Führer, ele entrou no Partido Nacional Socialista, vocês sabem qual que é, e ele começou a colocar umas ideias na cabeça dos alemães, né? E, enfim, começaram as perseguições ao povo judeu, que já foram perseguidos, isso, né? Ali não foi a primeira vez. O povo judeu já era perseguido, já existia o antissemitismo, né? E o que ocorreu? Muitos alemães aderiram ao nacionalsocialismo e depois as ideias do Führer de perseguir os judeus, prender e tudo mais. E foi aquela catástrofe. O ruim, mal, muito mal. E aconteceu aquele holocausto, né, aquela coisa terrível, e acabou-se a Segunda Guerra Mundial, Segunda G. E muitos alemães foram tidos como nacionais-socialistas. Só que nem todos eram adeptos, aceitavam essa ideia. Muitos estavam lutando ali pelo seu país, no exército alemão, na Wehrmacht, né? E acreditavam que estavam defendendo sua nação, seu país. Não perseguiam os judeus. Só que o que aconteceu? Depois todo mundo ficou falando. Os alemães são isso, os alemães são aquilo. Mas não eram os alemães, eram os nacionais socialistas. Então as pessoas não conseguiam dissociar. Por quê? O Führer, ele se apropriou dos alemães que, de certa forma, estavam num momento de fragilidade, e ele foi colocando as ideias dele, e muitos acabaram seguindo aquelas loucuras dele. Mas muitos não aceitavam. Estavam lutando no exército acreditando que estava defendendo a sua Alemanha. E estava defendendo a Alemanha. Mas, ao mesmo tempo, aquela ideologia também, de certa forma, estava sendo defendida. Tanto que no exército alemão tinha as SS, tinha aquelas forças que eram, vamos dizer assim, infiltradas e separadas, paralelas ao exército, né? Isso é um exemplo.
que eu estou dando histórico, né? Estou dando um exemplo histórico aí para vocês. Esse é um exemplo clássico das pessoas falar, o alemão é isso, o alemão é ruim, fez isso. Não, não é alemão, são pessoas ali que faziam aquilo ali. A mesma coisa a gente sabe que nas comunidades tem a facilidade de eles se esconderem, né, dos maus elementos. As pessoas que cometem crimes, eles ficam sediados ali nas comunidades, mas não é todo mundo da comunidade que vive à margem da lei, que é marginal à lei, né, que comete aquele monte de atrocidade. Não é todo mundo. Então, a gente tem que saber separar. Todo mundo que mora numa comunidade, numa favela, é ruim? Não, cara. Claro que não, mas ali dentro tem pessoas ruins, né? Então, isso é você pensar, é você tirar, né? A gente vai para a história, né? Vamos para a nossa história aqui, a história do Brasil. A gente sabe que a gente foi escravizado, a gente não, né? Nossos antepassados, né? Muitos foram escravizados e tudo mais. E o que ocorreu foi que eram os europeus que, né? Os portugueses, europeus que para cá vieram, usaram mão de obra escrava. Ponto final. Isso aconteceu, não tem como a gente negar. Só que hoje em dia está tendo uma situação muito complicada, que é o pessoal do espectro político ideológico, eles estão pregando aí na cabeça das pessoas que têm a minha cor, que é preto igual a mim, né? Sou afrodescendente, mas não sou só preto, não. É porque essa é a minha característica. Eu tenho mais coisa aqui. Tem caucasiano, tem oriental aqui no meio, chinês e África. Eu tenho esses três, mas predominou a característica de um homem preto, negro, africano. Ponto final, tá? Eu sou assim, essa é a minha aparência, isso me identifica fisionomicamente, mas eu não sou a minha cor, eu sou a minha personalidade, tá? Eu sou o Márcio. Minha cor é para você me identificar. Então, beleza, isso aí é outro aspecto, só para deixar claro aqui. Então, até pessoas claras, brancas, estão pregando por aí, a pessoa negras, e pessoas negras já estão aceitando isso, e falando que, querendo reparação histórica, falando que, até dizendo que todo branco, eles chamam de, o cara é macho, escroto, o cara é hétero, macho, escroto e branco. Que é isso? Não existe isso. Não pode falar isso. São todos seres humanos. Agora eu sou negro, eu vou xingar o cara que é branco, o cara é escroto? Não, pô. Então quer dizer que eu não posso ser macho? Eu não posso ser branco? E eu não posso ser hétero? Que isso? Então cada um seja o que quiser. Você está entendendo? Mas eu não posso chegar e demonizar o outro porque eu tenho uma situação econômica diferente. Eu sei que tem um histórico aí que a gente acabou a escravidão, então a gente estava bem atrás no que diz respeito à posição social, porque nossos antepassados eram escravos, né? Então o Brasil foi o último a abolir a escravidão. Então, claro, tem aí uma consequência, mas isso a abolição foi em 1888, mas antes já tinha o ventre livre, sexagenário, então já vinham pessoas sendo livres, só que a gente não teve acesso à educação. Beleza, mas virou século XX, as coisas foram mudando, então nós temos sim acesso à educação, tá? Então isso é outra coisa. Então as pessoas chegam na frente da internet e começam a falar, vocês brancos, vocês... Aí eu vou ter que condenar todos os brancos? Não, cara. Aí eu tô sendo racista. Eu tô sendo xenófobo. Se chegar um camarada de fora, um alemão, eu vou falar que o cara o cara tá aqui para me oprimir? Não, pô. Eu tenho que ser amigo de todo mundo. Nós somos irmãos. Somos brasileiros, somos iguais. Tá entendendo? Então não tem esse negócio de, que fulano é escroto. Não é nada.
O cara é homossexual. Beleza, é meu amigo. Ponto final. É mulher, é minha amiga, ponto final. Tem a mesma capacidade que eu. É branco, é meu amigo. É chinês. É meu amigo, japonês é meu amigo. É indígena, é meu amigo. É africano, é meu amigo. Não tem, eu vou, porque é branco já é racista. Não é. Vamos parar com isso. Então, o que você acaba fazendo o quê? Você olha de longe, você faz o quê? Tem um conceito preconcebido. Você pensa, você tem uma ideia antes da pessoa, você pensa que a pessoa é aquilo sem ter conhecido a pessoa. Então você preconcebe uma ideia. O que é uma ideia? Uma concepção. Então chama-se o preconceito. Você tem uma preconcepção, é o preconceito. Então, se você não conhece a pessoa e você já está falando que ela é aquilo, então você está sendo preconceituoso. Tá ok? E agora, isso aí tudo nos dá um panorama do comportamento hoje em dia das pessoas. Tá entendendo? Da mesma forma, o outro lado. O cara vê o cara, porque o cara olha assim, vou ficar com medo, opa, tô com medo que aí tem um cara pretinho ali vestido assim, não sei o quê. Aí você tem uma preconcepção, uma ideia. Mas na verdade isso tem que ser com todo mundo, você tem que desconfiar de todo mundo. Se você está no caixa automático, independente de cor, de raça, de altura, de aparência, de sexo, você vai ficar desconfiado, porque está muito perigoso. Então não tem que desconfiar porque o cara tem um tom de pele diferente do outro. Você está entendendo? E você não vai pensar que porque você está no meio de um lugar onde tem muitas pessoas, claro que todo mundo ali está te olhando como se você fosse inferior porque você é negro. Não, pô. Você vai conversar com todo mundo normal, tá? Agora vamos voltar para o aspecto aqui que eu queria falar, que é a parte do espectro político ideológico, tá? O que eu tenho visto? Vou ser claro aqui. Por exemplo, carnaval. Tá? Carnaval é uma festa. Eu, quando era mais novo, eu pulava carnaval. Eu sou criado na igreja, sou evangélico. Eu tenho minha fé. Mas eu sou carioca e teve uma época... Não é todo carioca que é igual a mim. Meu irmão caçula, por exemplo, não gostava... Nunca pulou carnaval. Mas eu gosto muito de samba, entendeu? Então, corre na veia. Eu gosto do ritmo samba. Gosto do samba. Eu gosto do partido alto. Então, eu vou explicar o que acontece. As pessoas de um espectro político, oposição a outro, estão começando a falar contra a festa carnaval. Agora eu vou falar um negócio. Eu, na minha consciência religiosa, cristã, eu aqui, para mim, eu não acho legal eu estar mais lá naquele meio, porque acontecem algumas coisas ali, alguns comportamentos, que eu não acho legal. Tá entendendo? Sou um cara casado, tem família, tem mulher, tem filhos. Então eu não acho legal, tá? Eu tenho minha convicção. Mas eu não posso chegar e falar que a raiz de todos os males no Brasil está no carnaval, cara. O problema da sociedade é o carnaval. Eu estou transferindo o problema para uma festa cultural, porque eu sei que a maioria das pessoas que apoiam lá a festa, pessoas que aparecem na mídia, são de outro espectro político. Vou citar um exemplo. Eu sou de direita. E por quê? A maioria das pessoas que abraçaram lá, começaram a mostrar o carnaval hoje em dia pertence à esquerda. Eu que sou de direita, eu vou começar a demonizar a festa carnaval? Você está entendendo? Eu tenho que tomar muito cuidado, tem coisas que são sutis. Eu estou vendo gente condenando festas culturais e condenando pessoas. Ali tem povo, ali tem gente. Se tem um camarada lá que a gente sabe que tem político metido ali, que de repente dinheiro que não era para ir para lá, era para ir para outro local, aí é outro aspecto. Eu também sou totalmente contra, tá? Eu sou contra muitos comportamentos que acontecem ali, tanto que eu falo que eu não participo, né?
muito nudismo, muito sensualismo, muita briga, muita bebedice, coisa profana. Mas veja bem, o carnaval em si, cara, ele é muito antigo. Então eu não vou ser hipócrita aqui de pegar e começar a demonizar uma coisa cultural que é do brasileiro. Eu não posso demonizar, pô, o cara, todo ano o cara preparar uma fantasia, o cara se arrumar, o cara esperar chegar aquela data, porque ele gosta daquilo ali. E ele sair para fantasiado. O cara lá do Recife, lá de Olinda, o cara que toca o maracatu dele, a pessoa que, pô, monta aquele trio elétrico, sai ali e tal, quem gosta de ficar lá no trio elétrico, atrás, lá em Salvador, pô, aquilo ali pro cara é cultural, pô, entendeu? Eu não posso começar a sair jogando farpa naquilo ali, cara, só porque tem gente naquele meio ali que é do aspecto político diferente do meu, porque ali eu tô me afastando do povo. Pessoal de direita, por favor, a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que conhecer as pessoas, a gente tem que ir lá dar a mão. É igual ao evangelismo, pô. No evangelho, se eu ficar de longe, condenando, julgando as pessoas, eu nunca vou ganhar as pessoas para Cristo. Para eu ganhar, eu tenho que chegar e me aproximar, bater um papo. Eu não posso chegar falando mal da religião dele. Eu tenho que só falar que Cristo é a salvação. Porque eu não tenho poder de convencimento. Quem tem é o Espírito Santo. Mas se eu não me aproximar, se eu não entregar um folhetozinho, às vezes eu não vou usar palavras, mas eu entrego um folheto dizendo uma palavra boa. Se eu não me aproximar da pessoa, não conhecer, eu não posso julgar. No mínimo, eu vou me afastar, porque eu não estou achando legal o comportamento. Agora eu chegar na internet e julgar, falar, quem pula carnaval é idiota. Que é isso, cara? Não fale isso. Ali tem pais de família que estão ali puramente com o coração puro, estão ali para se divertir, pô. Ah, mas Deus não se... Cara, é com ele, com Deus. A pessoa está ali de coração puro, eu não posso chegar e jogar todo mundo no balaio, porque tem gente do aspecto político que se apropriou daquilo ali e é quem está divulgando. Vocês estão entendendo? Então, o tema principal aqui é esse. As pessoas estão demonizando costumes por causa de ideologia. Calma aí, separem as coisas. Por exemplo, o samba, ele é utilizado sim no carnaval, cara. Você não pode condenar o samba. A escola de samba, hoje em dia, ela saiu dos blocos de samba. Tá ok? Tá entendendo? Os sambas de enredo são sambas que contam uma história de uma pessoa, de uma comunidade, de um fato histórico, né? Ou de um fato de agora, né? Eles jogam, faz um poema, e colocam no ritmo chamado samba. Ali ele cria uma melodia e aquilo ali é uma festa. Nós temos o frevo, cultura riquíssima. As pessoas vão lá, colocam aquele guarda-chuva colorido e samba com aquela sombrinha, aquele guarda-chuva. Pô, espetacular, cara. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar importando algumas coisas lá de fora. O cara tem que ser igual aos Estados Unidos, tem que ser igual a... Cara, a gente não tem que ser igual, a gente tem que ser brasileiro. A gente tem que resolver nossos problemas aqui. Vocês estão entendendo? A gente não tem que destruir a nossa cultura, cara. A gente tem que acabar com a cultura, tá? Da bandidolatria, a cultura de glamourizar as comunidades que estão em situação difícil de saneamento. Ali não é lugar digno de viver. Isso está errado, sim. A gente tem que ir no ponto. Mas a gente precisa se aproximar das pessoas. Se eu não me aproximar dessas pessoas, como é que eu vou trazer ela para o meu lado? Vocês estão entendendo? Cara, não afastem as pessoas de vocês. Então, o samba é uma cultura que ele está intrinsecamente no carnaval. Não quer dizer que o samba depende do carnaval, não é isso. É que o carnaval carioca,
Carnaval do Rio de Janeiro, ele usa o samba como manifestação principal da cultura nessa época. O Carnaval no Rio de Janeiro, ele é manifesto através do samba e das marchinhas. Então, no meu tempo de garoto, eu tocava em bloco de carnaval, tocava repinique, surdo. Então, a escola de samba, ela é um bloco gigante. Tá entendendo? Antigamente o bloco, pô, tu tinha ali, juntava um camarada e outro e tal, e pegava um samba e saia tocando, e passeando pelo bairro tocando, ia aglomerando gente, aí ficava 100 pessoas, e virou uma associação ali, todo ano aquela galera se reunia, e o negócio foi crescendo, arrecadava-se uma grana, o pessoal resolveu usar fantasias e tudo mais, e formou-se a escola de samba. Agora, se tem financiamento errado, aí é outra coisa. Aí é questão de denúncia, alguma coisa nesse sentido, que eu também, isso aí não pode ter realmente, sou contra. Tem que ser uma parada, dinheiro legal, mas se está sendo legal, ilegal, não sei, tá? Não cabe a mim. O que eu estou querendo colocar para vocês aqui é que você não pode chamar o pessoal que curte carnaval de eles, porque você, cara, você tá dando um tiro de canhão, porra, para acertar uma formiguinha, meia dúzia de formiguinha que tá ali no meio, meia dúzia de maçã podre, e você vai estar matando todo mundo. Então, pô, caramba, bicho, então você tá falando mal do carnaval, automaticamente você tá falando mal do samba, cara. Cuidado, entendeu? É isso que eu quero trazer. Porra, o samba é histórico, cara. É mais que centenário. Vocês estão entendendo? Então, pô, você pegar a história da tia Seata. Pô, descendente de escravo. Nasceu praticamente... Filha nasceu, acho que no ventre livre, do século XIX. Chegou, ela baiana, foi para o Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, veio aqui para o Sudeste. E lá ela favoreceu as rodas de samba ali, o pessoal começou a frequentar a casa dela e tal, e o samba carioca foi surgindo ali. É cultura nossa, cara. Vamos tomar cuidado, entendeu? Então eu tô vendo o pessoal bater, cuidado para você não bater em quem não merece, tá? Você tá armado e você vai fazer um treinamento um treinamento nos alvos, né? Eu não vou falar aqui por causa do YouTube. Você tá, quem é militar, quem é policial sabe o que eu estou falando. Você vai para uma pista de disparos, né? E você empunha seu equipamento, aí você mira num alvo, pá, mira no outro, pá, corre, avança, progride, se esconde. Aí quando você vira, tem um alvo que são duas pessoas. Uma é o refém e outra é o mau elemento. Aí rapidamente você tem que apontar e dar um disparo no mau elemento. Não pode acertar um refém, senão tu perde ponto. Então você não pode fazer isso com uma calibre 12, que ela vai abrir e vai espalhar. Então você tem que fazer isso com uma arma de precisão. Ou então você, se estiver numa distância legal, mais próximo você faz com uma pistola. Entendeu? Ou com um revólver. Então, gente, tem que tomar cuidado. Porque tá generalizando. Vou falar, vou ser claro aqui. Direita, preste atenção. Tá? Deputados aí, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Porra, eu sigo vocês, cara. Mas cuidado. Porque cuidado para não chamar de eles. Porque toda vez que eu falo assim, por que eles? Porque, cara, eu tô me afastando. Eu tô cada vez mais, as pessoas vão achar que eu sou contra elas. Eu tenho que mirar em quem quer que seja. Tamo puto da vida, desculpe o termo, tamo pé da vida, tamo. Estamos chateados, eu estou. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que trazer as pessoas pra gente. Tá legal? Então, eu queria deixar isso, vamos refletir nisso aí. Pessoal, cuidado.
para não generalizar, e só porque está com raiva, vai agir sem, porra, para falar de cabeça quente. Na hora de falar, a gente tem que refletir bastante antes de expor. Porque eu tenho ouvido muito isso. As pessoas agora estão atirando no carnaval. Cara, se eu gosto do carnaval ou não, é outra coisa. Mas eu já vi gente falando que quem gosta de carnaval só pode ser do lado esquerdo da margem do rio. E não é, cara. Porra, e as pessoas que são do lado direito da margem do rio e gostam? Então você está tirando, você está fazendo as pessoas falar assim, pô, que idiotice que esse cara disse. Tá? Eu ouvi um podcast do Kim Paim. Se quiser marcar, ele pode marcar. Eu não sei se foi ele que falou, mas eu vi um camarada ou uma mulher, uma pessoa falando que quem gosta de carnaval é do lado esquerdo da margem. Pô, não é nada disso, cara. Procura saber. Falar pelo computador é muito fácil. Vai lá conversar com as pessoas, pô, bater um papo. Vai numa quadra, ver um ensaio. Tem gente de direita lá, cara. Tem gente que gosta de sambar, é cultura. Pô, então não posso mais, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser americano, eu tenho que cantar country? Porra, o que eu tenho que cantar? Eu gosto de samba, eu me considero de direita. E aí? Eu só posso cantar country, eu toco música clássica, eu gosto de música clássica, sinfônica. E aí? Mas eu gosto de samba, pra mim o samba tá em primeiro lugar. Porque pra mim é uma cultura que é minha, eu cresci assim. Gosto de música brasileira. Eu tenho que ouvir o que? Música alemã? Música irlandesa? Música americana? Eu tenho que pisar na minha cultura? Porra, assim vocês não vão conseguir conquistar os brasileiros. Tá? Forte abraço para vocês.